Olá, amigos do canal da Pedro Soarim Brasil. Pedro aqui na área, só que dessa vez, ó, como Pedro Vanucci aqui, e, e tô querendo trazer uma atualização, uma cena bônus aqui, que o Pedro Soarim não citou lá no episódio 5, mas estou aqui para fazer um episódio bônus aqui, meio que uma segunda parte, né, do da verdade sobre o Benício Pardo. Mas e tem umas coisas que não foi citado lá no outro vídeo, mas eu irei citar nesse vídeo agora. Mas uma coisa que muitos de vocês não sabem é que o Benício meio que ele queria se, ach, se, ach, se achar a, a razão, né? E muita gente não suspeitava muito disso e, tecnicamente, eles só deixavam passar batido e não sabia que e eles não sabiam que o Benício tinha contato com os haters, né, com os mimados, com os copiões e os plagiadores, e ele ficava meio que seguindo tanto o Marco Antônio, tanto Luiz Otávio Nunes, tanto Jailson Arruda e entre outros aí. E até mesmo se envolveu polêmicas também com a mãe de um deles, no caso do Pedro Luiz Ferreira e do Jailson Arruda Barroso. Aí meio que, que ele meio que se envolveu todo mundo nessa polêmica, inclusive eu aqui, mas é que a gente não meio que não suspeitava de nada, mas quando enviaram meio que as prints lá no post lá de um canal lá e mano, eu fiquei sem palavras, mano, sem palavras. Mas umas coisas que aconteceu comigo entre eu e ele, eu não sei se eu conto, eu acho que eu vou contar, né? Mas, mano, ocorreu, tipo, vamos começar pelo 2025? Então, é, no dia 7 de janeiro, acho que todo mundo já conhece, eu meio que eu tava fazendo uma live quando tava rolando uma papagaiada lá num grupo de umas certas equipes falidas, tipo equipe A, equipe F6, essas coisas aí. Aí meio que o Benício estava envolvido, removendo alguns membros do grupo e, e alguém que teria mandado o link da live para o invasor e falar um montão de barbaridade aí que meio que eu fiquei muito frustrado com isso, porque a minha live não tinha nada a ver com isso, por isso que eu tava nos meus planos de eu parar de fazer live, de extinguir de vez a, a Stream Lives com o Pedro Soarim. Mas o problema é que a gente meio que não tava sabendo de nada da treta, a gente só deixou passar batido, só que, ao contrário da equipe falida 6, também da equipe falida A, que meio que só causava treta e tudo mais, decidiu se envolver a Streamlabs, que não tinha nada a ver com isso, e aí deu nisso. A gente meio que pegou pesado com isso, e, mano, eu acho que
Benício deveria ter virado hater naquela treta toda, mano, porque fiquei muito chateado porque o YouTube meio que analisou aquela live e foi derrubada. Aí, só no dia 1º de fevereiro que eu só voltei a fazer live. E olha que eu tava na casa da minha avó, que é na Bahia. Como vocês sabem, minha avó mora na Bahia, que é a terra, o estado onde a minha mãe nasceu. Mas, cara, e também o cara teve a cara de pau também de mandar no dono da Stream Lives. Por isso que surgiu aquele meme que algumas pessoas levou a sério, porque só que aquilo ali é a coisa que não se faz. Tipo, a gente fez live séria sobre isso por motivos óbvios, é claro. Tipo assim, ô Benício, você não manda Stream Lives tal, tal, tal. Então, é por isso que ele queria mandar na live dos outros. E, tipo, teve uma parte aqui do Domingão do Soarim que ele aparentemente estava sendo um rigoroso aqui com o comandante da live aqui, que no caso sou eu. Beleza, tô aqui agora no PC e eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, temos aqui o Domingão do Soarim, aqui uma parte do trecho da live gravada aqui do Domingão do Soarim, que, do meu ponto de vista, eu não sei se aquilo ali se o Benício foi um mandão ou não. Mas vamos lá. Vocês ficaram encardidos. Relâmpago, seus pneus estão eletrificados. Tá bom, eu posso te ajudar. Eu vou chamar o Guido e ele vai trocar seus pneus, McQueen. Não se preocupe. Tinha um tijolo na pista? Tinha. E eu bati nele sem querer. Tá bom, eu vou chamar o Guido. Você espera aqui, McQueen. Então, o Sonic decidiu chamar o Guido para trocar os pneus do Relâmpago McQueen. E ele estava pronto para correr novamente. Aí, McQueen aumentou a velocidade, deixando o Francesco para trás. E então... Scott, que disse que assim, mandou o link para eu entrar na live do Domingão do Soarim. Eu posso mandar para ele ou não? Pedro, responde, caramba. Calma. Meu Deus. Quer saber, cara? Legal. Pode mandar. Estou sem palavras para isso. Mas outra coisa que eu queria falar também é que esse cara ficou pedindo para que eu colocasse vinhetas do Está no Ar na Stream Lives. Isso eu acho que foi no grupo do Rubens ou do Carlos. Eu não sei direito ainda em que grupo foi. Mas, mano, até o Rubens disse para ele que não é obrigado a colocar vinhetas do Está no Ar, se você pode criar uma vinheta própria, eu acho que para sua live. Não, eu acho que eu criei uma vinheta própria de usuário Está no Ar para Stream Lives para o Domingão do Soarim. Tipo, Stream Lives está no ar, ou o Domingão do Soarim está no ar. E, mano, por que o Benício tinha que falar essa maturidade na cara de pau? Pô, como diria o Rubens, não é obrigado a usar a vinheta Está no Ar na live, né? Não é obrigado, não.
Mas tem um link, mas o Rubens tem um link lá das vinhetas de usuário está no ar que ele deixa lá no Google Drive, qualquer um pode usar, mas na Streamlabs, no meu ponto de vista, eu acho que não é preciso, não. Porque eu prefiro mais criar vinheta própria do que seguir outros padrões aí. Mas ninguém vê problema nenhum, né? Ninguém é obrigado a usar uma coisa sequer quando não tem capacidade e necessidade também, né? Eu acho que vocês entenderam uma coisa, né? Bem, uma outra coisa também é que o Benício Pardo, ele ficava meio que enchendo o saco, mandando link de estúdio, de call, de live, essas coisas aí, tudo no privado também do Pedro Henrique também, e algum privado aí dos outros aí. Mano, era irritante pra caramba, velho. Tipo, toda vez quando rolava alguma live, o Benício ficava mandando link da live no privado meu e no privado dos outros, sendo que não estão acostumados a participar. Pô, mano, aí é uma encheção de paciência isso daí. Mas outra coisa também é que ele ficava toda hora enchendo o saco no meu privado, pedindo uma vinheta da Pedro Soares Brasil e também da Streamlabs. E, mano, cara, e tem uma vinheta que ele postou da retrospectiva 2025 que, mano, me fez borbulhar de ódio quando eu vi aquela descrição, velho. Caramba, velho. Ah, vou mostrar aqui, ó, a print. Tá vendo, ó? Mano, isso aqui era pra ser o quê? Um elogio ou uma crítica? Mano, isso aqui parece que é zoeira exagerada isso daqui. Pô, mano, a Pedro Soares Brasil tava sem ideias para criar uma vinheta de retrospectiva que ela improvisou. A vinheta do Mudando Perfis, que é a base do Mudando Perfis. A vinheta é assim, velho. E o Benício tem coragem de escrever uma desgraça dessa. Mano, tudo bem que eu respeito a opinião se a vinheta é boa, ou melhor, a edição é boa ou a edição ruim, ou como vocês gostam de chamar, edição broxa. Edição broxa. Mas, mano, isso aqui, velho, é meio que um exagero. No meu ponto de vista, isso foi um exagero. Porque, cara, aí foi muita tiração, velho. Mano. E pior, ele queria postar, sabe o quê? Vinhetas que não foi. Vinhetas que ele queria vazar vinhetas da Pedro Soares Brasil. E, mano, eu só ia vazar vinheta quando eu estrear alguma coisa, não quando vai estrear antes. Eu vazo a vinheta quando eu estreio depois. Mas, cara, o Benício também é muito chato, velho.
ele não pode nem ver uma vinheta minha sequer numa postagem, seja do Instagram, seja de outra rede social aí, querer postar em vários canais diferentes que ele é editor. Tipo, aqui, ó, no canal do Eduardo Passos, também no canal dele. E é isso só, né? Mas, cara, é complicado, viu? Complicado. E eu também já fiquei sabendo que o Dante Queiroz também foi envolvido também nessa treta do Benício. Mas muitos não gostam muito do Dante, porque, sabe, ele se envolveu em umas polêmicas aí, que tem um vídeo aqui no Que Treta é Essa, que resume tudo, mas pelo menos no olhar dele, das outras pessoas que foram envolvidas pelo Dante Queiroz, parece que ele deu uma mudada, por enquanto, né? Mas não sei se vão perdoar ele ou eu vou perdoar o Dante, não sei. É, aí é com a nossa cabeça mesmo, mesmo. Hein, eu tenho umas prints aqui que uma suposta mãe disse assim ao Benício Pardo, assim, ó, eu tive que censurar porque eu quero evitar problemas aí, mas só vou ver o comentário aqui. E, ó, já falei com sua mãe pelo Facebook, estou enviando para todos os seus parentes o que está fazendo. Se sua mãe não tomar providências, eu vou denunciar na delegacia de crimes digitais. E todos vocês, que todos os outros também. O IP de vocês, a delegacia consegue chegar até você. Você mora em Santa Catarina. Já achei a família toda. É, Benício. Parece que, ó. Parece que você que vai ser preso na polícia junto com o Marco Antônio. Você... Parece, ó, Benício, que você vai ser preso na polícia junto com o Marco Antônio. Porque, ó, a mãe, você sabe, né? O Pedro Luiz é a mãe do Pedro Luiz que comentou isso daí, ó. Ó, censurei o nome, mas é a mãe do Pedro Luiz. Porque, ó, Benício tá lascado. Que, ó. E até a mãe do Jailson Barroso já chegou também a fazer algo semelhante aí que a mãe do Pedro Luiz tinha feito com o Benício. Aí tem outra print aqui da mãe dele, ó. Já achei a sua família no Facebook, estou mandando para toda a família. É. Benício irá responder, ó, na delegacia. Porque, né, isso que ele fez não se faz, né? Quem mandou ele fazer coisa que nem era para ter feito. E depois disso, todo mundo parou de confiar no Benício depois das péssimas atitudes que ele fez ao longo do tempo. A gente pensava que ele fosse uma pessoa melhor, uma pessoa bem quietinha, mas, na verdade, se tratava de um traidor, de um manipulador e também que quer ser a razão. É.
Eu deveria ter pensado nisso, mas eu guardei isso por muito tempo. Até vocês tinham guardado isso por muito tempo. Mas, tá aí, né? Caso se o Benício tiver sumido e vou depois voltar para a internet, se ele fazer qualquer tipo de pronunciamento, ó, a gente não tá nem aí para ele. Que a gente não quer mais saber dele. Se ele quiser mesmo ficar lá com o Marco Antônio, com as outras pessoas ali, deixa ele. Já estamos cansados disso mesmo, né? Bom, pessoal, parece que eu irei encerrar esse vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido até o final. Se quiser ver a outra parte, ó, tá aqui em cima no card ou no link na descrição. E tchau!